Bom dia, meu nome é Maria Tereza Salek, sou aluna da especialização de análise e projetos de sistemas, coordenada pela professora Tatiana Escovedo, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a nossa missão, que é apresentar em 10 minutos um tema que tem impactado na nossa empresa, e eu vou utilizar o Kanban, que foi apresentado pelo professor Zair. Deixa eu só botar aqui no módulo apresentação. Vamos lá. Pronto. E aí, eu estou utilizando o Kanban, organizando, e o nome da apresentação, organizando o processo de aquisição e infraestrutura de TIC. Tá? Na aula do professor Zair Ramos, em relação ao Kanban, nós podemos verificar que a visualização do fluxo do trabalho, usar o modelo para reconhecer oportunidades de melhoria, criar modelo visual do fluxo de trabalho para identificar o que realmente está sendo feito, enxergar o contexto do outro, levando instantaneamente ao aumento da comunicação, da colaboração, ter uma previsibilidade, identificar gargalos para decisões mais ágeis, e o principal da aula, que foi, antes de melhorar, é preciso saber onde. Podemos descobrir isso olhando, entendendo como o trabalho está fluindo, analisando as áreas problemáticas em que o fluxo está parado e indefinido, implementando mudanças que favoreçam as melhorias. Então, isso foi importante na aula do professor Zair, para começar a pensar num problema que eu estava enfrentando a partir de março. Eu saí de uma área de teste de software e passei para uma área mais de gestão, mais uma gestão de superintendência da arquitetura e de infraestrutura de TIC, onde tinha um problema, um gargalo muito grande, porque é uma área responsável por todas as aquisições de TI da empresa, e era uma confusão, ninguém conseguia executar os investimentos e processos sendo renovações de processos sendo perdidas porque a gente não conseguia executar aquele investimento ou aquela contratação. Né? Então, com isso, eu pensei em usar exatamente o Kanban para conhecer e controlar as diversas áreas do processo de aquisição, a fim de adotar as medidas corretivas e preventivas necessárias. Né? E o público-alvo desse novo processo vai ser a diretoria, as diversas, a diretoria executiva, né, porque são todas as outras diretorias também têm interesse no processo de aquisição, a gestão da área de compras, a gestão técnica, aquela que efetivamente é o fiscal do contrato técnico, e o planejamento da infraestrutura, que é quem efetivamente executa o estudo técnico e o termo de referência. Com isso, a primeira coisa foi identificar o problema. Né? Qual era o meu problema? O controle replicado em todas as áreas, com desconhecimento de fases que não estão sob sua responsabilidade, o controle efetuado em diversas planilhas Excel, então, na área de compras tinha sua planilha Excel, na minha superintendência tinha planilha Excel, nas áreas de planejamento tinha sua planilha Excel, e, lógico, nenhuma informação batia com outra. Né? As áreas desconheciam as prioridades da diretoria, também a diretoria desconhecia a capacidade produtiva necessária para cada uma das fases, então não podia acionar exatamente o que era preciso fazer, né? Qual era o gargalo que estava acontecendo para a gente poder resolver. O desconhecimento de todos os acordos de nível de serviços necessários, então cada fase, quando tinha, cada fase, cada área, cada etapa, definia o seu acordo, e ninguém gerenciava esse nível de serviço, ou seja, era a mesma coisa do que não ter. Né? Então, descumprimento dos acordos de nível de serviço, que eu acabei de falar, o risco de descumprimento do atingimento de metas anuais de CAPEX, então, quem trabalha em empresa pública sabe, você tem um ano fiscal que se encerra de 31 de dezembro, e você, no ano anterior, você grava o investimento que você vai executar no ano seguinte. Então, se você, nesse ano, você não executou, esse dinheiro retorna para o governo e você fica com a sua tecnologia, não consegue investir nas tecnologias necessárias. Né? Então, é um problema para a empresa como um todo.
descontinuidade do processo produtivo, por não ter a infraestrutura necessária no prazo definido, além das aquisições, novas aquisições, eu tenho que manter o meu parque funcionando. E para eu manter o meu parque funcionando, eu tenho que ter todas as minhas licenças e o meu hardware em compliance, ou seja, acabou a vigência daquela licença no meio do ano, eu tenho até o meio do ano para poder refazer aquele contrato, para eu não perder nenhum, não ter problema de restabelecimento, não ter problema de falta de manutenção para o hardware, ou não estar em compliance com as licenças, tá? E uma perda de negócio também para a empresa, que isso é muito sério, né? A empresa, a área de negócio da empresa vende para o seu cliente um determinado sistema, e esse sistema depende de alguma tecnologia, e se eu não tiver aquela tecnologia a tempo e hora implantada na empresa para eu poder fornecer o serviço, eu também estou perdendo o negócio com o mercado. Né? Isso é sério. Então, por exemplo, um dos exemplos, eu preciso ter um sistema, eu vendi para o meu cliente um sistema que tem prova de vida. É necessário ter uma tecnologia de prova de vida, uma tecnologia blockchain, por exemplo. Se eu não tiver essa tecnologia a tempo, eu estou descumprindo o meu prazo com o cliente ou até perdendo esse cliente. A segunda fase foi a fase de planejamento. Então, conhecendo todo o problema, então, como que nós vamos atuar? Então, o primeiro passo foi conhecer todas as planilhas existentes. Quem é que faz, quem são as áreas envolvidas, de que forma está preenchendo aquela planilha, quais são as informações necessárias que nós precisamos colocar no nosso processo. Aí, a partir disso, definir quais são as fases do processo de aquisição, porque são poucas as pessoas que conhecem todas as fases e todas as exceções que precisam ser tratadas dentro de um processo de aquisição de TI. Tem fases que dependem de valor de aquisição, tem fases que diversas formas de contratação, e uma empresa pública está regida por ser uma estatal, pela 13.303, que é a lei das estatais, e também pela 866, que é a lei das licitações, né? Que isso, empresa particular, empresa privada, não tem esse risco. Começamos a definir os ANOs de cada uma das fases, né? Sempre com o gerenciamento, sempre tentando ver, olha, tudo bem, você precisa de 45 dias para isso, mas se o somatório de todas as fases não der exatamente aonde se precisa da infraestrutura, nós temos que tomar outras atitudes, como fornecer mais pessoas para essa área, eu não gosto de falar recursos humanos, mas assim, fornecer mais pessoas para essa área, ajudar temporariamente essa área em alguma fase, algum gargalo que nós esteja sofrendo. Depois disso, nós populamos as informações todas de aquisições de ongoing, que são essas contratações, serviços continuados, utilizando o Planner, que é uma ferramenta que nós já utilizamos na empresa da Microsoft e que deu uma visibilidade de todos os processos. E começamos a aprender exatamente, olha, qual é a etapa que anda para frente, qual é a etapa que volta 2 casinhas, quanto tempo está demorando, quais são os problemas envolvidos nessas fases, de que forma a gente pode melhorar cada um desses processos. Estabelecemos também as prioridades com a diretoria. Às vezes as áreas desconhecem essa prioridade e aí uma área de planejamento está muito preocupada com determinada tecnologia que precisa de ser adquirida, porque sabe que uma área de negócio está precisando, e a área de compras está pensando num outro contrato que não tem a mínima importância a ser tratado naquela hora, né? O outro passo seria estabelecer os pontos focais para a inclusão das informações em cada uma das fases. Migrar essa informação, aí o plano acabou se tornando um pouco complexo, né? Pode ser gerenciado por a equipe de gestão da informação, né? Mas cada área ir mexendo ali, o planner não dá uma segurança necessária que ela não vai mexer indevidamente numa outra área, e aí a informação fica distorcida. E aí nós resolvemos migrar, então, para uma ferramenta que ClickView, que é uma ferramenta, é um painel, basicamente, de mineração de dados, e aí ter a visibilidade para toda a empresa desse painel. Uma das premissas também desse projeto, que eu comecei em março,
foi exatamente não ter nenhum impacto. Para eu fazer esse processo, eu preciso comprar uma outra tecnologia, eu preciso entrar num processo que eu estou tentando mapear, né? Então, a gente utilizou exatamente o que tinha na casa. Tínhamos o Planner para poder iniciar primeiro o processo lá utilizando o Kanban, e depois tem o ClickView, que é uma outra ferramenta que já tem na casa e que já é de conhecimento, que a gente conseguia migrar facilmente para o painel. Tá? E aí, assim, a gente estabeleceu um horário de upload diário. Então, às 8 horas da manhã de todos os dias, a ferramenta tem um upload, sobe todas as informações, e aí a diretoria consegue, ao longo do dia, ter a visibilidade daquela informação. O 8º passo, por enquanto, é a fase que nós estamos, é homologar o painel com as áreas de planejamento de TIC, gestão técnica, compra, jurídica e secretaria executiva, são todas as áreas que transversais da empresa, né? Definimos também, em cada uma das fases, quem eram os responsáveis, né, pela informação. A gente definiu um ponto focal em cada uma das fases. Definimos as prioridades, que isso era importante, e essa prioridade como é que era definida? Era definida em função do plano de ação, que é gerado sempre no 1º de janeiro de 2020, com a participação de grande parte do corpo gerencial da empresa. Dentro desse plano de ação existem vários programas, e desses programas nós extraímos todos os investimentos necessários, e aí criamos o plano de investimento. E aí também nessas prioridades a gente não podia deixar de colocar os vencimentos dos contratos existentes, para a gente continuar com o processo em compliance de todos os nossos contratos. E aí foram definidas aqui algumas prioridades, né, para o 1º semestre, e eu só ocultei aqui por uma questão de confidencialidade com a empresa. No Planner ficou mais ou menos assim, a gente definiu aqui as etapas, todas as etapas de planejamento, todas elas também foram ocultadas aqui os nomes de cada caixinha dessa aqui, porque em cada uma dessa aqui tem uma arquitetura, tem uma aquisição diferente. Eu acho que isso não é interessante para o trabalho, e também tem a questão de confidencialidade da informação dentro da empresa. E tudo aqui. Então, o pregão, por exemplo, quando chega numa etapa do pregão, pode sofrer alguma impugnação ou pode ter algum problema, e aí ele tem que retornar para essa outra área aqui. Então, isso aqui no plano, se fosse gerenciado por um grupo grande de pessoas, podia dar alguma confusão. Por isso que nós passamos para o ClickView. E aí já foi gerado, né? Esse é o primeiro painel, essa é a primeira versão do ClickView, né? Onde aqui vão constar todas as aquisições, com status, com qual é o item dele, se ele é um ongoing, que é esse contrato de serviço continuado, ou se ele está em determinado plano de ação, o item do plano de ação, qual é a estimativa, qual é o previsto, como é que está o contrato, qual é a situação dele agora. E aí, daqui eu posso explodir, saber exatamente de uma aquisição, qual é o tempo que ela está sendo realizado e qual foi o tempo estimado, né? Em cada uma das fases, né? Aqui também vão ter anotações que são feitas, talvez isso aqui talvez a gente altere aqui agora. E aí a diretoria pode acessar o tempo todo essa informação. Então, quais foram os benefícios até agora que a gente viu do painel, né? A transparência do trabalho realizado, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, né? Não só dentro da minha superintendência, mas nas outras superintendências, que são responsáveis pela área jurídica, que são responsáveis pela área de compras. A diretoria consegue ter a visibilidade, quer dizer, ninguém precisa perguntar mais nada e ver qual é a planilha mais fidedigna, né? É só entrar no painel, no endereço do painel, que está na intranet, e consegue ter a visibilidade. Eu consigo dimensionar a capacidade produtiva, né? Eu consigo saber que, olha, eu estou querendo reduzir o prazo, eu não posso ter exatamente aquilo que foi estimado a isso, então eu preciso tomar alguma ação, né, preventiva, auxiliando aquela equipe a ter mais pessoas para poder executar aquela tarefa. Eu posso fazer a redefinição de prioridades, de repente tem um novo negócio, ou uma redefinição de prioridades, eu posso olhar para aquilo ali e ver exatamente, está tendo algum gargalo, ou por questão jurídica, ou por questão de TCU, ou alguma questão
seja apontado ali algum problema que tenha no processo daquele, ou eu não encontrei os fornecedores necessários, né? A gente tem por costume fazer uma consulta pública, sempre para dar mais transparência que não está no processo, para dar visibilidade para o mercado, mas pode ser que eu não consiga a quantidade de fornecedores necessários para licitar, uma licitação deserta, então eu tenho que redefinir aquela minha prioridade. Eu tenho uma visibilidade das aquisições para as equipes envolvidas e para a diretoria, que eu já comentei. O compartilhamento das dificuldades apresentadas para a solução em conjunto, né? Então, de repente, tem isso, olha aqui, por que você está demorando tanto nessa fase de pesquisa de preço? Ah, porque eu não consigo nenhum fornecedor. Aí vamos ligar para o fabricante para ver se ele consegue mandar mais parceiros para participarem. Tem um problema aqui que eu não consigo fazer dessa forma, então vamos ver, eu não consigo fazer nem a minha entrada lá do processo, que é o DOD, que é o documento de oficialização de demanda. Então vamos contactar, olha, você era para ter entregue no dia 30 de abril, por que você não entregou? Não entreguei porque eu não consigo definir ainda. Então vamos repriorizar o processo, então você sai da fila e entra para um outro processo, tá? E, principalmente, evitar o retrabalho com a elaboração de diversas planilhas de setores. São muitas pessoas envolvidas fazendo planilhas que não têm nenhuma informação correta. Era isso que eu podia apresentar no curto espaço de tempo. Muito obrigada. Estou à disposição se alguém quiser falar alguma coisa. Obrigada.